tripulantes, falamos diretamente do Mooncast. E você está prestes a conhecer um novo mundo. 3, 2, 1, 0. Eu sou a Paloma Silva. Eu sou a Pepe e hoje a gente está com um convidado mais do que especial. Ele é gestor da Secretaria de Esportes do município de São Paulo, além de produtor, roteirista, ator, autor, administrador e criador do projeto esportivo LGBTQIA+, Angels Volley. Então seja bem-vindo, Vili! Olá, meninas. É uma honra estar aqui hoje com vocês, né? A gente já estava namorando fazia um tempo, né? Na verdade, esse encontro. E tô muito feliz e vamos fazer um podcast bem legal aí pro pessoal, trazer bastante conteúdo e informação somando aí com vocês, que eu tô acompanhando e tá muito legal. Obrigada. A gente agradece demais pela sua presença. A gente conheceu o Vili na Conferência Internacional da Diversidade. Ele deu uma palestra assim que tá incrível, tá disponível no YouTube, inclusive. Tentar colocar de card aqui em cima para as pessoas poderem acompanhar. Mas ele tem muito conteúdo para falar. Tem muita coisa mesmo. A gente foi estudar um pouquinho sobre o que falar aqui. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou precisar de uma série com ele. Então já fiquei até o final, principalmente se você gosta de esporte, se você quer saber o impacto do esporte na nossa comunidade, ele traz aqui bastante conteúdo incrível. E Vili, conta um pouquinho já pra gente sobre o seu projeto Angels Volley, como surgiu, e a sua trajetória profissional também. Tá, não, bacana. O Angels é um projeto que surgiu há 15 anos, em 2008, né? É um projeto de inclusão de LGBTQIA+, no esporte. Geralmente as pessoas sempre falam assim, mas por que um projeto de inclusão de LGBTQIA+, no esporte? Eu sempre falo que esporte é um direito básico e constitucional, que deveria ser para todas as pessoas, né? Só que não é. Então, se não é para todas as pessoas, imagine para as minorias. E esporte não é ainda um ambiente seguro, não é um ambiente igualitário, não é um ambiente inclusivo. É muito machista ainda, é muito misógino, é muito preconceituoso, então precisa desses ambientes seguros. Espero num dia não precisar mais ter o Angels, mas por enquanto ele é extremamente necessário. E aí ele foi sendo criado numa forma assim, vamos reunir amigos gays para jogar voleibol de uma forma descontraída, tal, reunindo e tudo mais. O projeto foi crescendo, teve uma proporção grande. Aí virou um projeto referência mundial em inclusão de LGBTs no esporte. Nisso eu trouxe há 5 anos a inclusão da sigla T, as mulheres trans. E aí a gente virou o maior projeto de mulheres trans do planeta. Caramba. E Estados Unidos, Europa, ninguém tem tantas pessoas trans fazendo esporte de uma forma, né, periódica e concentrada e certa, de alto rendimento igual a gente. E aí o projeto virou uma grande família. E aí eu comecei a ver que existiam necessidades além da quadra, que não era só uma bola e uma quadra. E aí a gente hoje faz um trabalho de inclusão aí social e de novas perspectivas de vida gigantescas. Assim, a gente usa o esporte como uma ferramenta de transformação mesmo. É muito incrível saber disso, né? Mas antes da gente entrar em todos os projetos que você participa, né? Porque não é só no Angels, a gente queria saber um pouquinho sobre você, né? Como começou a sua carreira e como você se percebeu caminhando no nicho da diversidade, né? Porque levando isso. Mas antes, bowl de cookies, você pode servir. Bowl de cookies é do nosso parceiro, Neto. Eu vou que é experimentar isso empreendedor. aqui. Pride, né? É Muito gostoso, é muito gostoso. Pra falar de esporte, né, gente? A gente tem que comer um pouquinho também. Sensacional. É muito bom. Porque eu acho que é isso, sabe? A gente tá aqui numa roda de conversa mesmo. Eu acho que é o que a gente sempre fala. Nós somos parte de uma comunidade e nós somos uma comunidade no sentido de que não somos só nós três que estamos aqui. Tem uma galera assistindo a gente, então comenta aí, compartilha com os amigos, principalmente aquele seu amigo que gosta de esporte e não sabe muito por onde começar. Aqui vai ter bastante informação sobre isso. E a gente queria um pouco que você contasse um pouquinho da sua história pra gente, como começou tudo. Eu tenho 38 anos, né? Vou fazer 39 agora em dezembro. Eu faço esporte desde os meus 6 anos de idade. Então, eu tive acesso ao esporte muito cedo. Até antes, né? Natação, depois eu fui fazer clínica de esporte. Comecei a jogar voleibol com 7 anos de idade. E aí eu joguei a vida inteira no colégio, joguei clube, joguei federação, joguei na faculdade. E aí chegou um momento que estacionou, parou. Porque daí acabou toda aquela história. Eu ia para uns lugares jogar de uma forma descontraída e não achava nenhum lugar compatível com o meu encontro, com quem eu era, com quem eu queria me expressar, com quem eu queria ter essa troca de esporte como lazer, né?
E aí, nisso, eu falei, vamos criar esse ambiente com as pessoas iguais, né? Semelhantes, na verdade, porque igual ninguém é igual, né? Mas pessoas semelhantes que tenham a mesma visão, né? De mundo e as mesmas lutas. E aí a coisa foi um chamamento. Até então eu trabalhava no mundo corporativo, trabalhava na área comercial, na área de logística, na área de suprimentos e de diversas empresas e indústrias aí. E a coisa foi indo, foi acontecendo. O projeto foi crescendo, até que um belo dia o Bruno Covas, que até então era prefeito, me chamou para fazer a parte da diversidade na virada esportiva de São Paulo. E aí eu fiz essa virada esportiva, né, esse elo de diversidade. Deu muito certo, foi um sucesso, assim, um projeto na madrugada que reuniu assim, mais de 500 pessoas LGBTQIA+, fazendo esporte. E aí a coisa foi tendo uma crescente de proporção. O pessoal da Parada de São Paulo, a Parada SP, me chamaram para fazer alguns roteiros de... aquela época que a gente estava tendo lives, né, virtuais por causa da pandemia. Então, assim, eu fiz uns roteiros e uns eventos junto com a Parada. E essa coisa foi acontecendo, foi crescendo, e o projeto foi indo. E aí, na verdade, assim, eu acho que nem foi que eu percebi. Acho que foi um chamado. Quando eu percebi, eu já estava totalmente dentro. Tava vivendo isso, respirando isso. E eu tava muito feliz e realizado. Assim, é muito trabalhoso. Ainda tem muito que conquistar e muito que almejar ainda, né? A gente faz um trabalho realmente de migalhas ainda, porque é muito pouco. Mas você vê uma crescente é muita coisa. Você vê uma pessoa transformando é muita coisa. Então, é muito gratificante. Eu sou muito feliz no que eu faço. Incrível, né? E, Vili, como que você sente o apoio das marcas em relação à diversidade e esporte? Não só ao esporte, não só à diversidade, porque seu projeto, ele une os dois, né? O meu projeto hoje, ele tem uma estrutura com grandes marcas parceiras e patrocinadoras e tal. Pode falar nomes, viu? Tá. Porque é legal... Mostrar, né? Mostrar quem tá ajudando. A gente tem a Nike, né? Como a Nike aqui, como nossa principal parceira aí, né? Que é a maior marca de esporte do mundo, né? Então, imagina a Nike chegar num projeto de diversidade, apoiando uma causa LGBTQIA+, foi algo incrível, assim. A gente tem a Rect, né? Que é o grupo Rect, que traz duas marcas com a gente, que é a Vanish e a Vit, né? E a gente tem a Barilla, que é uma marca de massa italiana também, com a gente. Então essas são as grandes empresas que constroem junto no nosso uniforme e tá diariamente com o projeto, mas a gente tem apoio de outras grandes marcas. Por exemplo, a Microsoft fechou uma parceria com a gente que dá vários cursos para as nossas meninas. Então, por exemplo, as meninas têm acesso a cursos de informática, ética profissional, administrativo básico, inglês, através de ajuda da Microsoft. A gente já teve muita ajuda da Universal Music, trazendo artistas para fazer a abertura dos nossos campeonatos de graça. Jojo Todinho foi uma artista que veio no nosso campeonato, fez um show gratuito com a entrada de sendo 1 quilo de alimento. Então a gente tem grandes parcerias. A gente tem o grupo da The New World, né? A Rai, do André Almada, que sempre cede as festas pra gente, os espaços. Então a gente vem construindo grandes parcerias. Só que a gente é um caso muito isolado. Então, assim, as empresas já não apoiam o esporte de modo geral, é muito difícil. Esporte LGBTQIA+, muito menos. Então, o Angels tem uma trajetória de 15 anos, é um projeto que hoje está com mais de 243 pessoas jogando voleibol, então é muita gente. A gente criou uma seriedade, tem apoio do poder público. Erika Hilton destinou emenda pra gente, parlamentar. Bancada feminista destinou emenda parlamentar. Então é um projeto muito bem estruturado, que tem uma imagem já midiática e tudo mais. E as empresas entram e acabam ajudando. Só que geralmente a gente vê assim, a maioria das empresas só apoiam a nossa causa no mês de junho. O mês passado eu fiz um monte de palestra, né? Foi um mês assim que trabalhei horrores e tal. E geralmente são muito pontual e diretamente para a parada, pensando numa única situação, um único momento, que é muito importante. É a maior parada do mundo, a gente sabe tudo isso. Só que a LGBTQIA+ vive em 12 meses, né? Acordam todos os dias, tem necessidade. E o esporte é uma coisa constante, que traz qualidade de vida, que traz integração, que traz um monte de coisa. Então ainda precisa evoluir, precisa ter mais marcas apoiando a causa. Inclusive a gente precisa de mais apoio, patrocinadores que estejam aí, empresas interessadas. A gente está totalmente apto a receber qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de patrocínio. A nossa empresa está totalmente ok, então a gente precisa realmente para poder crescer, aumentar o número de pessoas e poder transformar cada vez mais a vida das pessoas. O que a gente bate muito nessa tecla que você falou sobre o apoio das marcas durante só aquele mês de junho, né?
E as marcas e as grandes empresas, ela tem que apoiar durante o ano todo, levantar essa bandeira. É muito importante. A gente conversou sobre isso, né? Que o mês de junho é como se fosse nosso aniversário. Só que a gente só quer que comemore com a gente quem tá com a gente o ano inteiro. Não adianta participar só da comemoração e não tá do nosso lado realmente, pegando na nossa mão durante os outros meses do ano. Então fica aí, eu não vou nem falar o apelo, né? Porque eu acho que a gente não tá pedindo uma esmola, a gente tá falando assim, vem com a gente porque vai ser bom pra todo mundo. E quando a gente beneficia uma sociedade, a gente beneficia cada indivíduo, né? Então é muito importante que as marcas estejam cada vez mais presentes e também o poder público. E aí eu queria saber também sobre essa parte da sua atuação na Secretaria de Esportes de São Paulo. Como é que chegou? Na verdade, a gente já entendeu mais ou menos como chegou, mas e aí? Como que tá sendo essa experiência, né? Sim. Eu acho que uma coisa que é importante destacar para as marcas é que, assim, a Parada é o segundo maior evento de São Paulo, só perde para a Fórmula 1. Em rentabilidade de dinheiro e número de pessoas, é o maior evento. Então, assim, já é comprovado que o público LGBT consome, gasta dinheiro, gera verba e gera renda. Então, assim, se for uma empresa que não pensa só pela causa, pela humanidade, por tudo mais, se for uma empresa esperta, pensando em rentabilidade, é muito bacana apoiar a causa, é muito interessante, é muito importante. Eu entrei no poder público de uma forma através desse chamado, né? Aí eu tive essa oportunidade dentro da Secretaria de Esportes e tô lá desde então. E aí foi algo muito bacana, porque assim, quando eu cheguei, eu era um dos poucos LGBTQIA+ presentes lá, assumidos, piorou, né? Em cargo de diretoria, de gestão, eu era o único. E consegui o meu espaço, consegui o meu respeito, soube me impor, apresentei o meu currículo, porque eu estava totalmente apto e vivo esporte, sei do que eu tô falando, sei do que eu tô vivendo. E eu tive, por incrível que pareça, assim, um calor e portas abertas em diversos lugares. Assim, eu circulo em diversos partidos, entre diversos políticos. Obviamente, eu tenho o meu viés, né? Não existe LGBTQIA+ de direita, não tem nem como eu ser uma pessoa de direita, né? Mas eu consigo transitar e fazer política, porque às vezes a gente precisa de certas alianças para poder abrir espaços e conseguir entrar com a nossa causa. Então tá sendo uma experiência bem válida, assim, tá sendo bem importante pro meu crescimento pessoal e pro meu currículo também. Uma coisa que a gente bate muito também aqui na tecla é realmente essa questão de furar bolhas. Porque o que acontece muito é que às vezes a comunidade LGBT, ela se fecha em pequenos círculos em que todo mundo te dá razão. E bacana, é legal ter a razão, é legal estar com a razão, mas não é mais legal conseguir transformar o mundo, transformar um pouco do outro. A gente só consegue transformar quando a gente escuta um pouco do outro. Então, eu acho legal a gente conseguir levar a nossa mensagem para todo mundo, sabe? Independente se é direita ou esquerda, é óbvio que eu também tenho meu viés. E eu deixo isso muito, muito, muito claro, sabe? Quando me perguntam e tal, mas eu não fecho as portas pra nenhum diálogo. Porque se a gente quiser construir pontes, eu acho que é assim, sabe? Por mais difícil que seja, e eu sei que não é todo mundo que tá apto psicologicamente pra esse diálogo com todo mundo, né? Porque né, às vezes é legal dar exemplo, não sei o quê, mas às vezes a gente não tá muito com o psicológico muito bom pra escutar certos tipos de preconceitos que já não deveriam estar aqui, né? E daí, uma coisa que eu achei muito interessante na sua palestra, quando você falou na conferência, né? Que foram realmente os dados sobre as melhorias que o esporte ele traz para as pessoas e também em relação à sociedade, né? Eu achei bem legal. Se você puder compartilhar um pouquinho com a gente sobre esses benefícios do esporte, eu acho que seria uma coisa muito legal também. Já tem estudos que comprovam, né? O nosso próprio secretário, o Cacá Viana, que é o secretário de esportes atualmente na cidade de São Paulo, trouxe esses números assim. Cada R$1 investido no esporte, você consegue economizar R$3 na saúde. É muito legal. Então, quando você faz um cálculo simples desse, na verdade, o esporte deveria ser algo mais investido, melhor praticado, incentivado, né? O esporte está muito sucateado no Brasil, né? A gente teve uma gestão anterior que liquidou o Ministério do Esportes, que agora a gente está tentando resgatar esse ministério, né? Tem uma atleta à frente, que é a Ana Moser, né? Que é do vôlei também, né? E
estamos tentando mudar essa ética, mas assim, o esporte ele é muito importante. Ele aumenta a qualidade de vida, a gente está tendo uma população atual que está envelhecendo, né, cada vez mais, então assim, o Brasil é um país que está envelhecendo e tem uma melhor idade, que quer viver bem, né, que a gente não fala nem mais, né, que é uma idade ruim, não. É uma melhor idade que tá muito bem, tá muito apta a trabalhar, tá muito apta a fazer esporte, tá muito querendo consumir cultura, querendo trabalhar. Então a gente tem que, né, construir isso. E aí agora tá tendo umas mudanças bem bacanas, assim. A atual gestão conseguiu aumentar o número de equipamentos públicos, reformar diversos lugares que não estavam sendo reformados há anos. Então, assim, é um trabalho de grão em grão, realmente, né? Obviamente, quando você trabalha pelo lado público, nunca o trabalho é suficiente, nunca ele tá bom, 100%, porque todo mundo, né, a obrigação do servidor público é servir o público. Todo mundo que vota tem o direito de cobrar. Então, na verdade, você é funcionário de milhões de pessoas, né? Por exemplo, eu sou um funcionário da cidade de São Paulo. Todo mundo acaba sendo meu patrão. Todo mundo acaba tendo um posicionamento de poder me cobrar e tem que me cobrar. Mas tá tendo essas mudanças e tô vendo que o esporte tá sendo mais valorizado, né? Não como deve ainda, mas tá numa crescente cada dia mais. Números de Olimpíadas, de medalhas, de modalidades, vem aumentando e a gente tá construindo isso. Tem até a Copa agora, né? As mulheres brilhando, né? Que é muito importante também. Exato. E o esporte, ele tem um impacto muito forte na nossa saúde física e mental, né? O que as pessoas muitas vezes não têm essa consciência de que também ajuda muito com depressão, com ansiedade. E também você acredita que o esporte, ele também ajuda as pessoas a se aceitarem, por exemplo, dentro do próprio Angels Volley, que acolhe a comunidade LGBT, assim. Eu sempre falo que a aula de educação física é um trauma para a população LGBTQIA+, no modo geral. Totalmente. Ou para qualquer pessoa que foge do padrão cisgênero, heteronormativo, físico que a sociedade impõe como se fosse o padrão apto para poder fazer alguma modalidade esportiva. Então, assim, a aula de educação física ela é extremamente machista, ela é cheia de rótulos, ela é cheia de dogmas, ela é cheia de algozes falando na sua cabeça quando você erra, professores despreparados que praticam um bullying involuntariamente junto com os alunos ou voluntariamente sabendo, né? Então, muitas pessoas vêm pro Angels, às vezes, sem ter noção nenhuma. São pessoas que às vezes falam assim, eu nunca joguei na aula de educação física porque eu era um saco de pancada, eu era motivo de chacota. Pessoas que ficaram muito tempo afastadas porque não sabiam onde jogar. Encontram no Angels um lugar acolhedor onde elas possam... De pertencimento, né? Voltar. E aí é muito legal porque, assim, muda a autoestima. Teve casos de pessoas que estavam pensando em suicídio, teve casos de pessoas com depressão muito severa, teve casos de pessoas que não tinham perspectiva de estudar, trabalhar e achava que a vida era só aquilo, né? Então, e o Angels traz essa amplitude, né? Você convive com diferenças, o esporte te traz isso, né? O mundo bola, ele é um mundo que ele precisa de uma bola e pessoas diferentes vão estar jogando aquela mesma bola. Então é um lugar onde você não convive com iguais. Você convive com diversidade o tempo inteiro. E isso cresce as pessoas, né? Amplia a mente, né? Salva vidas, literalmente. E falando nessa questão econômica, é um entretenimento, é um conteúdo que as pessoas gostam de consumir, o brasileiro gosta, né, de torcer, de vibrar junto. O esporte ele não é só feito pelas pessoas que estão nas quadras, ele tem uma torcida, tem um apoio, e eu acho que o público ele tem o poder também de dar essa visibilidade. Então, a partir do momento que você apoia uma modalidade, você também acaba apoiando a causa que está por trás dessa modalidade e, enfim, desse projeto. A gente, como você falou, né, do futebol feminino, por que as jogadoras ganham menos? E por que agora... Que bom, né, que está sendo transmitida a Copa para que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de dar essa visibilidade e valorizem mais o trabalho das nossas jogadoras, que assim... Mas tem muita diferença, né, entre o apoio das marcas com o futebol masculino e feminino. Né? E do público também. E sim, do público também, exatamente. Não, e até pelo reconhecimento da Marta, por exemplo. A Marta, ela é literalmente uma pessoa totalmente equiparada com o Pelé. Ela é o Pelé do futebol feminino. E aí, quando você pega a história do futebol, a gente teve 5 bolas de ouro no masculino, né? 2 pro Ronaldo Fenômeno, 1 pro Ronaldinho Gaúcho, 1 pro Rivaldo e 1 pro Kaká. Só a Marta, sozinha, ela já teve 6 bolas de ouro. Exato. Então, assim, a Marta tem mais bolas de ouro do que a história do futebol masculino inteiro. E aí você pega como que uma atleta dessa, ela não é valorizada,
ela não tá em todos os comerciais, ela não tá na mídia, ela não tá nos programas de televisão, ela é sempre coadjuvante. E aí, isso é um caso totalmente claro de machismo e misoginia. Por exemplo, agora que tá tendo a Copa do Mundo, aumentou em 30% a procura de meninas de 6 a 9 anos nas escolinhas de futebol. Olha que... Então aí o que acontece? Isso é um dado que mostra totalmente assim, por exemplo, se você tem representatividade, se você tem alguém pra você poder olhar na televisão e você querer falar, eu quero ser igual àquela pessoa, eu me espelho naquela pessoa, você tem alguma referência, você consegue buscar. A partir do momento que você não tem acesso a isso, você não sabe nem aonde buscar. A gente vive num país ainda em desenvolvimento, né? Que muitas pessoas não têm acesso. Então as pessoas não sabem nem que existe uma escolinha com futebol feminino, que existem ligas femininas, e precisa estar isso na televisão, entendeu? Então, assim, eu acho que a presença do futebol feminino agora, em horário nobre, em canal aberto, vai ser algo que vai ser uma construção muito grandiosa para daqui 10 anos a gente ter futuras craques aí, meninas brilhando, e buscar por essa igualdade que ela já deveria existir desde sempre. Daí as pessoas falam assim, mas o salário masculino é muito maior do que o feminino, porque o feminino não traz o ibope do masculino, não tem a procura de empresas igual do masculino, mas assim, o feminino não tem oportunidade. A partir do momento que você não tem oportunidade, você não pode ter uma referência de comparação, sabe? As portas têm que começar a ser abertas e as mulheres precisam ganhar esse espaço, precisam ganhar o protagonismo. Acho que o primeiro jogo foi incrível, né? A gente teve um cenário de gols, assim, desenhados e pintados. Deu pra ver que é um time que tá estruturado, que treina, que tem uma técnica ativa, um time unido, sabe? Então... eu acho que é o momento das mulheres brilhar e eu acho que essa Copa vai ser uma Copa que vai ser um divisor de águas na história do futebol brasileiro aí. Já tá sendo, né? Eu achei incrível, porque eu acho que realmente as mulheres mostrando que o futebol não é só feito por homens, né? Elas abrem também pra outras vertentes. Então eu fico pensando, se uma Marta, que é a Marta, não é valorizada desse jeito, imagina a dificuldade de uma mulher trans no esporte, né? Assim, não dá nem... eu não consigo... eu acho que não entra nem na minha cabeça, sabe? Tipo, é muito louco pensar que por causa de uma identidade de gênero ou de uma... tipo... a pessoa, ela recebe menos do que a outra pessoa, a pessoa é menos valorizada do que a outra pessoa. Ou um dos maiores absurdos que eu também acho que aconteceram foi com esse negócio da Cazé TV, né? O Cazé TV foi transmitir a Copa, né? E aí... tiveram que fechar os comentários por causa da quantidade de comentários machistas naquela transmissão, né? E o que mais me assusta é que geralmente quem faz esse tipo de comentário são homens, né? Que nasceram de mulheres, né? Então tem mãe, que são casados com mulheres, né? Maridos, e muitos deles são pais de meninas. E aí você depara com isso e você pensa... E aí? E aí, né? Não faz sentido. Qual que é a sua... consciência, qual que é a sua noção de mundo, né, de realidade, o que você quer pro futuro, né? E aí a gente percebe que, na verdade, existe muito preconceito, muita bobeira. Cada vez mais eu tenho certeza que, por exemplo, assim, o agressor, o violentador, quando a gente pega no histórico assim, de violência contra as mulheres, por exemplo, no Brasil hoje, a cada 2 minutos uma mulher é agredida no Brasil. A população LGBTQIA+, a população trans é assassinada a cada 23 horas. O Brasil é o país recordista mundial em assassinatos de LGBTs e de pessoas trans. E a gente percebe que sempre o agressor é o mesmo perfil de homem. É o homem machista, é o homem abusador, é aquele homem que ele não aceita qualquer pessoa que brilhe no ambiente onde ele considera que é só pro homem ter acesso. Então ele mata a mulher trans porque ele não quer que aquela mulher se encontre numa identidade e ela seja uma traição perante o que ele acredita ser um perfil de homem. Ele não quer uma mulher brilhando no futebol porque ele acha que ali é um espaço dos homens e que a mulher não pode ocupar aquele espaço. Ele não quer a mulher trabalhando fora de casa por causa disso. Ele não quer a filha jogando futebol porque ele acha que se a filha dele brilhar numa outra modalidade, ela cancela o histórico dele, do filho e tudo mais. E essa mentalidade vai ter que mudar, entendeu? O mundo tá mudando e essas pessoas que estão ficando pra trás... ou elas entram do jeito que tem que entrar na nova realidade, ou elas vão ser presas, condenadas, julgadas, porque existe lei agora, existe justiça, existe redes sociais, né? E existem programas como esse
que a gente vai combater essas pessoas, elas vão ficar cada vez mais canceladas e é isso. É o que a gente já comentou aqui, que o machismo nada mais é do que homens com medo de mulheres empoderadas, né? Exato. Então tentam diminuir de qualquer forma e quando não conseguem usam violência até física. Né? Sim. E eu acho que no ambiente de trabalho, assim como no esporte, né? Que são ambientes que refletem muito a cultura, nossa cultura social de uma maneira que interfere economicamente. Sim. E também em outros aspectos, como a saúde, né? Que você sempre fala. Eu acho que nesses locais que são realmente os locais de virada de chave, são os locais de mudança. Se a gente consegue mudar os ambientes de trabalho, de acordo com as marcas que a gente vem consumindo até. Se a gente consegue mudar o local em que a pessoa ocupa, por exemplo, no esporte, o local de fala numa palestra, as palestras que você tem dado, o local aqui que a gente está transformando um local de mídia num podcast, a gente consegue transformar a base, sabe? Porque a gente consegue se comunicar com a massa e dar mais oportunidade para as pessoas que estão procurando. Então esse aqui é o nosso trabalho, que eu acho que entra muito no que você também tem feito para transformar na sua sociedade através do esporte. Inclusive você falou pra gente lá, a gente vai na escolinha de vôlei a gente vai filmar pra vocês. Não, vamos fazer um dia bem legal. Uma outra coisa que eu acho que é bacana que você mencionou é das mulheres trans no esporte. Por exemplo, assim, nessa última Olimpíada a gente teve o recorde de pessoas trans praticando esporte, né? E ainda existe muito preconceito. E tem uma discussão gigantesca. Uma discussão gigantesca, mas, por exemplo, o Angels, hoje é o maior projeto de mulheres trans do mundo inteiro. A Universidade da Califórnia veio junto com a São Camilo fazer um estudo com a gente. Incrível. E todos os dados comprovam que as mulheres devidamente hormonizadas, fazendo o tratamento certinho, dentro do prazo, das normas do COI, que os maiores cientistas mundiais já estudaram, elas não têm nenhum tipo de vantagem. Elas estão totalmente em paridade com qualquer mulher cisgênera. A gente tem um histórico de uma única mulher jogando no alto rendimento no profissional, né? Que é a Tiffany, no voleibol. Eu vi a entrevista dela, é incrível. E é uma pessoa incrível, é uma amiga que eu gosto muito, assim. E aí, nisso, a Tiffany já foi para 6 temporadas, tá? Ela jogou 6 temporadas. Até hoje, o time dela nunca foi campeão da Superliga. Ela nunca foi a melhor atacante da Superliga. Ela nunca foi a maior pontuadora da Superliga. E aí todo mundo fala, não, mas ela jogando... falam que como se ela fosse uma mutante, né? Uma X-Men, que ela ia chegar e ela vai cravar a bola e vai tirar petróleo do chão, e que ela atacou na cara de uma menina e a menina ficou deformada, a outra entrou em coma. E as fake news vão aumentando e as pessoas vão criando coisas que assim não existem. E na verdade o que existe é transfobia. O nome disso é preconceito, porque se realmente ela fosse algo tão fora do comum, ela seria todo ano a melhor do time, todo ano o time dela seria campeão, e isso já é comprovado que não. A população trans hoje no Brasil gira em torno de 1 a 2% da população. É uma população extremamente marginalizada, estigmatizada, que tem uma evasão escolar por volta dos 14 anos, 15 anos de idade, por sofrer bullying na escola, por sofrer perseguição na família, por sofrer agressão familiar. Então, assim, não tem acesso a esporte, não tem acesso à educação, não tem acesso à família. Quando você pega 1 ou 2% da população que não tem acesso a nada disso, que são direitos básicos, quantas dessas pessoas vão se destacar numa modalidade esportiva? A Tiffany. Bom, no Angels a gente tem várias meninas. A grande maioria delas não teria condição de estar numa Superliga. E as pessoas ainda por preconceito falam, por que não cria uma liga só delas? Por exemplo, São Paulo é a 4ª maior metrópole do mundo. Só existe o Angels Volley, de time feminino de mulheres trans. Elas vão jogar elas contra elas mesmas. Então, assim, as pessoas já não querem dar oportunidade pra nada. Aquelas pessoas vivem uma margem social uma vida inteira. E aí elas criam desculpas mentirosas, fantasiosas, falaciosas, dizendo assim, vamos colocar elas numa liga só. Mas, na verdade, não existe essa liga, porque não existe time suficiente. Querem colocar exclusas novamente. Então, assim, querem que vivam no gueto, querem que vivam no submundo, querem que, durante o dia, essas pessoas não saiam pra eles não terem acesso a essas pessoas de manhã, no café da manhã, na padaria, mas à noite, esses mesmos homens casados, pais de família, buscam essas mulheres na rua, pagam valores absurdos, porque quem busca corpos trans na rua, na prostituição, não é o gay, não é o bissexual. Pode ser uma pessoa bissexual sim, né? Bissexual tudo bem, mas geralmente é o heterossexual que busca. E é o heterossexual que mata, que estigmatiza, que tira sarro, que vota contra e, na verdade, vai à noite e paga valores absurdos. O Brasil é o país que mais consome pornografia trans no mundo e é o país que mais mata.
E aí é um contraponto que não existe. Então a gente percebe que as pessoas não querem que elas tenham novas perspectivas, novas narrativas e que elas brilhem. E o Angels Volley vem contra isso. O Angels Volley é um movimento que vem contra esses rótulos, esses estigmas, mostrando que essas mulheres são feitas para brilhar. E vai ter trans no esporte sim, cada vez mais aí, né? A gente tá vindo com uma nova geração de meninas que tem potencial incrível aí pra brilhar bastante. Essa discussão, assim, é tão absurda, né? Porque você vê os caras, eu não vou falar nomes de políticos, até porque nem merecem esse palco. Eles vêm com projetos de lei falando que as pessoas trans não merecem estar num time de pessoas cis. Gente, assim, é o que você falou. Primeiro, a porcentagem é muito baixa. E segundo, por que não? Qual que é o dado científico que você tem? Qual que é a base científica pra você me mostrar que isso não é possível, sabe? Mas eles inventam desculpas para poder justificar o preconceito deles, né? Exato. Eles inventam motivos e falam coisas que, tipo, não tem base científica, não tem estudo, não tem nada. E não é só isso, é uma pauta polêmica que tá na moda, que tá em alta. Então, assim, se é um político que não quer saber de trabalhar, porque o político tem que estar preocupado em o que ele vai fazer com esse orçamento que ele tem acesso. Vamos investir em educação, vamos ver o ranking no Brasil na educação, que tá lá embaixo, moradia popular, quantas pessoas estão morando na rua, o problema da droga, a Cracolândia, que, por exemplo, hoje em dia tá vivendo um cercadinho, e na verdade essas pessoas são pessoas doentes que não têm que estar num cercadinho, elas têm que ter acesso à saúde pública, né? Acesso a algum tipo de amparo. É muito mais fácil você ir lá e apontar o universo trans, porque gera polêmica, as pessoas que um monte de gente vai se identificar. Vai se identificar com essa fala de transfobia, exatamente, assim, né? Essa fala de retrocesso, e aí você ganha voto. Então, muitos desses políticos não estão nem preocupados, eles não estão nem aí com a existência de pessoas trans, eles não estão nem aí com a existência do esporte. Eles só estão preocupados em ganhar voto, ganhar gente que se identifica com ele, para eles se manterem lá nos cargos deles, recebendo seus bons salários, garantindo mais um mandato e tendo uma aposentadoria vitalícia. E as pessoas estão se degladiando, discutindo pautas que não são importantes, que elas não têm estudo, que elas não têm acesso, que elas não têm noção do que falam, e deixando de lado as coisas que são realmente relevantes. E aí a gente vive cada vez mais num país desigual, num país desonesto, num país sem perspectiva, entendeu? Então, assim, a população tá ficando cada vez mais alienada e não busca o acesso da forma certa. Então eu queria aproveitar, inclusive, esse espaço para pedir para você que é LGBT ou que entende sobre a causa que a gente tá falando aqui, que tá do nosso lado, não multipliquem esses discursos, sabe? Não deem palco para essas pessoas, porque a rede social vai entender que esse discurso é relevante e vai entregar cada vez mais. Mesmo que você esteja falando mal desse discurso, quando a Erika Hilton postou sobre isso outro dia, a Anitta já postou sobre isso, que às vezes a gente acaba deixando algumas pessoas famosas, porque a gente fica replicando discurso transfóbico, discurso LGBTfóbico. E a gente, o que eles querem. Tem pessoas que eu não sabia nem o nome. E que. Porque meus amigos estão postando tanto que eu acabo descobrindo o nome do cara lá que falou. Eu não vou falar nomes aqui, né? E aí eu falo, gente, não vamos dar palco pra isso. No mundo do voleibol mesmo, que é o nosso, a gente teve um caso de um ex-atleta que ele entrou numa polêmica dessa de extrema-direita, de discursos de ódio, e ele conseguiu ser eleito deputado estadual. E aí o que acontece? É uma pessoa totalmente despreparada, que não estudou, que não tem acesso ao que é o poder público, né? Tudo bem que todas as pessoas podem se colocar à disposição de um cargo público, a lei nossa permite isso, então, ok, mas dá pra ver que ele entrou totalmente por esse discurso de ódio. E aí virou uma moda dentro do universo do voleibol. Várias pessoas tentaram surfar nessa onda. Então, assim, o discurso de ódio é muito presente, assim, nessa modalidade também. Tem muitas pessoas que tentaram. E aí, por sorte, essas pessoas quebraram a cara. Porque, assim, as pessoas esquecem que a mesma pessoa que é transfóbica, homofóbica, LGBTfóbica, ela é racista, ela é elitista, ela é machista, ela é racista. Então, se você é um atleta, que a maioria das pessoas atletas que vem de origem periférica, que tem uma questão racial diferente do que aquela supremacia da pirâmide, né? Que a pirâmide sempre fala que no topo tem que estar o homem cisgênero, branco, com graduação, heteronormativo.
você também é vítima de preconceito. E aí aquele seu discurso de direita vai por água abaixo, porque quando eles chegam, eles precisam da massa pra conseguir ter voto, mas a hora que eles precisam dos seus representantes, qualquer pessoa que não esteja naquele topo de pirâmide que eles consideram branco, cisgênero e heteronormativo, eles não querem que seja um dos representantes dele. Então a pessoa também é vítima de preconceito e acaba sendo um ato de burrice, né? Então vamos ver se agora muda, porque várias pessoas desse mundo não foram eleitas, né? E é assustador pensar que tem muitas pessoas no poder por causa, né, desse preconceito. Tipo, uma pessoa se identificando com outro preconceito. Isso é horrível, é assustador. O Brasil é um país extremamente preconceituoso e eu acho que tá muito nas nossas mãos tentar modificar isso como integrantes da nossa comunidade, sabe? A partir do momento em que a gente entende que a gente movimenta a economia dessa maneira, que a gente tem esse poder maior do que o voto, né? Eu acho que a gente sempre fala também, o cartão de crédito maior do que o título de eleitor. Onde que a gente tá botando nosso dinheiro e nossa atenção, sabe? Então, por isso que a gente toda semana a gente tá aqui no Mooncast entrevistando empreendedores LGBTs, pessoas com projetos a favor da diversidade, o Vini maravilhoso trazendo toda essa questão do esporte aqui. A gente traz essa informação pra vocês verem que, tipo, o LGBT ele não é só aquele que vai te contar a fofoca, que vai ser engraçadinho, que vai te mostrar a festa. Essa parte é incrível, muito legal. Eu amo uma festa. Inclusive, eu beijo todos os meus amigos que fazem as festas. Mas a gente consome muito. A gente consome muito e vamos consumir mais ainda, sabe? Mas é isso. A gente tem que mostrar também a seriedade, da visibilidade, porque senão a gente deixa essa parte, sabe, deixa nas mãos da galera aí que a gente não quer empoderar essa galera. Então quando você for compartilhar um podcast de empreendedorismo, compartilhe o nosso. Se você é LGBT, a favor da diversidade, realmente, porque é isso que você falou, a gente movimenta, a gente tem que ser consciente do que a gente faz, porque senão depois vai ter uma pessoa representando a gente que a gente vai ficar reclamando. Sim. Mas é a gente que tá colocando lá, né? Exatamente. Tipo, eu vejo vários amigos meus que nunca compartilharam o Mooncast e já compartilharam 300 vezes o discurso do pastor sei lá o quê. Aí eu falo, pô, gente... Quer mostrar que é contra, mas tá ajudando ali. Não, e nem só também as siglas, né? Eu acho que também os aliados, né? Que assim, a gente tem o mais de aliados e a gente precisa dessas alianças, assim. E também mudar um pouco dessa confusão das siglas nossas, que às vezes, assim, por exemplo, a gente percebe que tem pessoas da própria sigla que tem preconceitos umas com as outras. Então, assim, acabar com essa síndrome de, por exemplo, o oprimido ter uma busca eterna para se tornar um opressor. Uma pessoa que foi oprimida a vida inteira, quando ela chega num status maior, ela não tem a obrigação de ser opressora, ela tem a obrigação de ser uma pessoa que levante outras pessoas, que tragam outras pessoas pro mesmo patamar, ou até para patamares maiores. É o que eu sempre falo no Angels, assim, por exemplo, eu não quero ser uma sumidade, eu não quero ser o maioral, eu quero um dia poder olhar pro Angels e falar, não precisa mais da minha pessoa lá, coloquei uma menina trans no meu lugar, ou se não, por exemplo, uma delas decolou muito mais do que eu e conseguiu tocar o projeto sozinho, sabe? Porque eu acho que assim, quando você consegue transformar vidas, você consegue, sei lá, de certa forma, ser professor, educador, pai ou direcionador de alguém, o seu maior trunfo é quando essa pessoa chega a algo maior do que você, entendeu? Tem que parar com essas coisas de, por exemplo, competitividade besta, eu tenho que brilhar sozinho, o outro podcast não pode brilhar, as pessoas visualizam às vezes o que a gente coloca no Reels, no que a gente coloca nos Stories, mas não segue a gente, não curte o que a gente publica, sabe? Por exemplo, vocês têm necessidade de ter esse tipo de publicação, esse tipo de alcance. Então vamos ajudar os coleguinhas, vamos ver o trabalho das pessoas, aplaudir, reconhecer, te ver na rua, te ver na balada e falar, caramba, assisti, que legal, isso é muito importante. Não, exatamente. E realmente movimentar esses projetos, né, que apoiam a comunidade LGBT. Eu acho isso muito importante. Tipo, a pessoa às vezes não gosta de esporte, mas ela também pode seguir, sabe? Ela também pode acompanhar um pouquinho. Eu mesma não sou super fã de futebol, mas eu acho que assistir a Copa Feminina, ainda mais agora com o Mooncast, é meio que, não, a gente tem que apoiar, a gente tem que mostrar, nos stories. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Não adianta a gente só falar e não viver isso, sabe? Então, assim,
eu não sou fã de futebol, mas eu sou fã da representatividade feminina no esporte. E aí eu acho que vira uma questão de uma micropolítica que a gente vai fazendo, assim, cada um pouquinho, sabe? E daí eu queria saber, além do Angels Volley, outros projetos também voltados à diversidade que você participou ou que você conhece e gostaria de falar pra gente. Tá, eu já escrevi peças, né, de teatro. Uma das minhas formações, eu sou formado em administração e sou formado em artes cênicas também. Já escrevi peças com temáticas LGBTQIA+, já escrevi roteiros de lives, né, de vídeos, na temática LGBTQIA+. Já fiz alguns eventos também. Tem bastante coisa legal, assim, que nessa história aí eu já construí, já consegui estar junto com pessoas grandes, junto com projetos grandes. Passei por diversas companhias de teatro bacana aí. Pude estar presente na parada ainda, né? De certa forma, todo ano eu tô presente. A gente faz a abertura na parada no vão do MASP, na nossa roda de vôlei e tudo mais. Mas é muito legal que você vai ganhando conhecimento, você vai, né, descobrindo a história, que eu acho que isso é muito importante, né? A gente sempre lembrar da nossa história, quem tava lá atrás, quem batalhou, para que a gente pudesse estar aqui hoje, no nosso bom ar-condicionado, bebendo nossa água, comendo uns cookies deliciosos e podendo falar sobre diversidade de uma forma sem ter censura, sem ter polícia, sem ter gente querendo matar a gente. Então, estamos aqui numa forma segura, porque muita gente morreu, tombou, foi assassinada, foi destruída lá atrás, a gente nunca pode esquecer disso. Sim, exatamente. E falando mais um pouquinho sobre o Angels Volley, quais foram os desafios, assim, os maiores desafios para esse projeto ter essa grandiosidade que tem hoje em dia? Você falou que nasceu de uma brincadeira, assim, entre você e seus amigos e se tornou um grande projeto, muito bonito, por sinal, né, por representar tanto a causa LGBT, que ia mais em um todo, mas a parte trans, que é tão vulnerável, né? Sim. Então, na verdade, assim, eu acho que foi uma coisa que ela foi acontecendo de forma orgânica, e eu acho que o principal ato que eu fiz foi colocar a cara a tapa. Então eu chegava e falava, oi, eu sou o Angels, porque geralmente a gente tem uma mania, e eu sempre falo isso pros outros times, outros coletivos, porque assim, tem diversos coletivos, tem diversos times, time de basquete, time de futebol, handball, rugby, esgrima, natação, tênis, yoga, LGBT. Então, assim, vale dar uma pesquisada. Tem um mapeamento da Nix Diversidade que fala sobre todas essas modalidades, que é bem interessante para vocês buscarem. Mas, assim, eu nunca cheguei dentro de uma empresa como um coitadinho. Porque eu não acho que eu ser um LGBTQIA+, eu tenho um projeto de esporte, que é qualidade de vida, que é saúde, que é um projeto incrível, que eu acho que a marca tem que estar associada a isso, porque é uma coisa positiva, me faz um coitadinho. Então eu nunca cheguei lá, oi, tudo bem? Aqui, ó, tá esse projetinho, se você quiser. Não. Eu chegava, oi, tudo bom? Olha, eu tenho um projeto gigante, meu time é foda, meu projeto é bom, eu fiz isso, tenho tantas transformações, tenho meninas que não estudavam formadas, tenho meninas na faculdade, tenho meninas trabalhando em outros lugares e não só na prostituição. E mostrava todo esse pró. Eu chegava, como você chega em qualquer reunião. Ocupando o seu espaço, né? Sim. O espaço que você merece estar. Sim. E que é meu por direito, sabe? Assim, eu tenho que ser bem atendido em qualquer lugar. E aí as portas foram se abrindo. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que assim, a nossa causa não é pequena, a nossa história não é pequena, as nossas dores do passado não são irrelevantes. Então a gente vem nessa crescente. E a gente tem que saber se impor nos lugares, não de uma forma arrogante, não de uma forma, né, grosseira, mas sabendo que você não é uma reunião de segundo escalão, ou que você não é uma pauta não importante. Você não tá pedindo esmola. Exato. Ali, né? A gente precisa ter protagonismo, e a gente tá tendo esse protagonismo cada vez mais com representantes políticos, com o local na televisão, com muita gente se assumindo, e é isso. Sim, se dá a devida importância, né? Exato. Porque o que a gente faz muito aqui no Mooncast é trazer pessoas também com causas inspiradoras que deu a volta por cima. Pra mostrar que, tipo assim, que a gente entende que somos, né, muitas pessoas são vítimas mesmo de preconceito, somos vítimas de preconceito, mas se a gente sair um pouco desse lugar de vítima também, a gente pode alcançar muito mais, né? E eu acho que aí vai também muito da representatividade, né? Porque quando a gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar. Eu acho que quando a gente olha pra TV e vê, por exemplo, Glória Maria, entendeu? Imagina a Glória Maria desde aquela época, na Globo, mostrando uma mulher negra empoderada lá à frente realmente da maior emissora do Brasil,
uma menina negra, tem até aquele vídeo que viralizou na rede, né? Quem que ela queria ser quando ela crescesse? Ela queria ser a Glória Maria, porque ela viu alguém igual a ela representando quem ela é e falando, putz, aqui pode dar certo. É muito difícil quando você não tem pra onde olhar, né? É muito difícil quando você não tem ninguém pra te representar. Você fala, isso não existe. Por que pra mim vai existir? A própria história da Pequena Sereia, Ariel, né, agora, né? Que as crianças assistindo a Ariel e falando, nossa, ela é igual a mim, ela é preta, ela é negra, mãe, olha que incrível foi. É muito legal, incrível. isso é muito importante, entendeu? Sabe assim? Incrível. No Angels, eu tenho muitos relatos de pais que mandam pra gente nos inbox, nos directs, né? Me ajuda, tô com um filho, tô com uma filha, não sei como lidar. Então a gente começa a perceber que a gente é uma referência. E até então, eu não lidava com menores de idade, assim, eu já tive até chance de poder lidar com projetos de crianças. E eu falei, não, o Angels eu não quero associação à criança, porque infelizmente o Brasil tem um preconceito que associa pessoas LGBTs a pedófilos. Infelizmente, que é uma coisa péssima, ridícula. Mas assim, por segurança, por a gente ter uma trajetória já de 15 anos, eu não posso tentar expor uma trajetória por qualquer tipo de polêmica, uma foto, qualquer coisa assim, né? Mas aí teve um caso específico de uma mãe que veio me procurar. Primeiro veio a menina com uma atleta do time mais velha, que era uma menina trans com 14 anos de idade, e já totalmente transicionada, fazendo hormonização e tudo mais. Daí eu falei, olha, é o seguinte, a gente não trabalha com menor de idade, não tem como, né? Tem todo, porque senão as pessoas podem falar que a gente tá incentivando, infelizmente tem essa ignorância. E a menina, não, por favor, eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito. Eu falei, não, então você vai ter que trazer seus pais aqui. Eu quero uma carta dos seus pais dizendo que estão aptos e tal. Quando vieram os pais da menina, a mãe era uma enfermeira, o pai veio junto, que eu achei incrível, né? E dava pra ver que é uma família humilde e tudo mais, assim, não é uma família, né, com 1000 acessos. E a família totalmente acolhedora falou, por favor, ajuda minha filha, ela tá tendo problema na escola, ela é muito tímida, ela é muito travada. Eu falei, tudo bem, vai ser a nossa primeira menor de idade trans aqui, vamos assinar o termo, tal, ok. A menina tá com a gente faz 3 meses. A mudança comportamental dessa menina é uma coisa assim assustadora. É uma menina que interage com todo mundo hoje. Ela tá super popular na escola. Uma menina da escola dela tinha exposto pra todo mundo que ela era uma pessoa trans. A escola não sabia, porque a passabilidade dela é muito alta. A menina conseguiu descobrir as redes sociais, pegou foto antiga e expôs pra escola. Uma criança fazendo isso de outra criança. Ela foi lá sozinha, combateu a menina na diretoria, falou, eu sou isso mesmo, é isso, tal. E tá super feliz, super encontrada, o vôlei mudou a vida dela, sabe? Então a gente começa a ver que dá pra fazer muita coisa. A geração nova tá vindo corajosa. Se a gente conseguir direcionar, tem uma mudança muito absurda, sabe? Por exemplo, quando você fala pra um sobrinho ou pra uma criança pequena, fulano de tal é gay, fulano de tal é lésbica. A criança fala, tá bom, tá. Tá, e daí? E daí, exatamente. Conta uma coisa nova. E na nossa época não, né? Quando a gente era mais novo, era, meu Deus, eu lembro que as pessoas faziam assim, você é gay, você é gay. Às vezes eu nem sabia o que era gay. Eu fazia, não, eu não, né? Eu não tinha ainda nem me encontrado direito, né? Eu falava, eu não. Hoje em dia não, as pessoas se assumem mais cedo, elas têm proteção, elas têm amparo, sabe? Isso é muito legal, o mundo tá mudando, né? Tá sendo mais normalizado, né? Exato. Que deve ser. Na verdade, Porque... nunca foi anormal, né? Tá sendo o que deve ser, igual a tudo, né? Natural, né? Exato. E eu acho que o esporte, ele aumenta muito. Principalmente essa questão do pertencimento, ele aumenta a autoestima das pessoas, Sim. né? A autoaceitação, porque ela se vê em um espaço em que todas as pessoas precisam dela, porque quando você tá num time, cada pessoa ali é tão importante quanto os demais. Sim. E daí quando ela se vê, ela fala, caramba, precisam de mim, caramba, eu sou uma pessoa necessária pra compor esse time, então a pessoa se autoaceita. E isso é muito legal, você trazer o esporte e mostrar histórias inspiradoras e os dados também. E os dados, eu acho os dados são assim imprescindíveis, assim, e a comunidade LGBT não tinha acesso a esses dados até pouquíssimo tempo atrás, né? O próprio IBGE, falei IBGE, então é muito legal. Conta pra gente também do Nix Diversidade, dessa coleta de dados, né? Isso, a Nix Diversidade é uma ONG, né? Em prol da causa LGBTQIA+, né? E a Nix, junto com a Nike, fez esse estudo, esse mapeamento da história de LGBTQIA+, no esporte. Então, desde a primeira pessoa que se assumiu LGBT, até os números de coletivos que existem hoje praticando as modalidades. E aí tem dados que falam qual que é a modalidade mais praticada, por que muitas pessoas abandonaram e não gostam do esporte. É bem interessante, né? Tá no site da Nix Diversidade, quem quiser procurar. Eu vou colocar aqui embaixo. É muito válido, é muito interessante.
E isso é legal, porque daí você acaba tendo referência, você acaba tendo história, você acaba buscando, né, as mudanças e vendo as melhorias que realmente estão acontecendo, né? É muito incrível você poder comprovar com dados aquilo, sabe? E é isso que você falou sobre a nossa história. A nossa história, muitas vezes, ela foi apagada mesmo. Quando você tá na escola mesmo, né? Quem que você estudou na escola? Homens brancos transformando o mundo? Homens brancos que descobriram sei lá o quê? Não, e até as pessoas que não eram brancas, eles clareavam na história, né? E falavam como se as pessoas fossem brancas. Então, por exemplo, assim, Cleópatra, branca. Jesus. De olho claro, Jesus, branco, né? Machado de Assis, branco. E aí você vai vendo que, na verdade, não é bem isso. Então, assim, a história camuflou. E o esporte mais ainda. Porque no esporte, como é um lugar que é extremamente preconceituoso... Muitas pessoas viveram no armário uma vida inteira para poder se destacar no esporte de alto rendimento. Sim. Porque se elas saíssem do armário, acabava a carreira delas. E isso é comprovado, assim. Teve vários atletas. Por exemplo, o Lilico no voleibol era o melhor atacante da Superliga, a maior pontuadora da Superliga durante anos. E ele nunca foi convocado na seleção principal porque ele foi o primeiro atleta a se assumir LGBT, que saiu até na G Magazine e tudo mais. Então, ser LGBT era uma forma de você não chegar ao topo. Então, quantas dessas pessoas que viveram o esporte... Viveram o tempo inteiro no armário e que poderiam ter antecipado toda essa luta, mas também não é que elas foram pessoas fracas. Elas viviam um outro momento, uma outra época. E agora a gente está tentando buscar a passos largos esse tempo perdido. E a gente vai conseguir chegar nessa paridade, nessa igualdade aí. Por exemplo, o Richarlison hoje, ele joga no Angels Volley, que é um atleta que jogou futebol a vida inteira, né? E recentemente se assumiu LGBTQIA+, bissexual. E ele tá jogando no nosso time master voleibol lá. As meninas mesmo, depois que a gente saiu em matérias em diversas emissoras, por exemplo, na Globo, né? Saiu uma matéria gigantesca, maravilhosa e tal. Elas vão no metrô com o uniforme do Angels, as pessoas falam, nossa, vocês são as meninas do vôlei, do Angels Vôlei. Então, assim, elas têm uma identidade. Hoje em dia, elas não são mais estigmatizadas como assim, a travesti, a trans que tá dentro do metrô. Não, as pessoas falam, nossa, você é aquela do grupo da televisão, eu conheço seu time. E isso dá um... encorajamento, sim. A pessoa se sente pertencente a algo. E aí você vê meninas assim, por exemplo, teve um caso de uma menina de 45 anos do projeto que nunca tinha tido uma carteira assinada. Depois do projeto a gente conseguiu ter uma carreira para ela de confeiteira. Ela chegou a ser a garota propaganda da Leite Moça. Então, assim, saiu na latinha no rótulo. A gente tem menina trabalhando hoje no gabinete do Suplicy. A gente tem menina hoje trabalhando na Sabesp, menina fazendo faculdade de fisioterapia, enfermagem, buscando outras narrativas, outras histórias, outras vivências, várias delas estudando no Transcidadania para poder entrar numa faculdade. Então, assim, o Angels abriu essas cabeças e transformou essas vidas. E isso é fantástico. Nossa, incrível. Incrível. Nossa, eu fico toda arrepiada. É muita coisa, né? Eu acho, foi o que eu falei no início do episódio. A gente precisava de uma série sobre a sua vida e todos os projetos que você já pôde estar presente, porque é muita coisa e é muito incrível. Então eu agradeço de verdade. A gente vai chegando ao fim aqui, nem deu pra perceber direito, sim, né? Que nossa, é muita informação. A gente vai colocar tudo aqui na bio do YouTube, pra quem estiver assistindo pelo YouTube, Spotify, né? A gente vai colocar, todas as referências, porque foram muitas que você deu aqui, colocar os arrobas da galera e pedir para quem tá nos acompanhando para sempre estar aqui comentando, falando sobre projetos que vocês participam, sobre o que vocês estão achando desse episódio. É muito importante aqui a opinião do nosso público. Obrigada, Vili, por ter trazido tantas informações aqui para o nosso público, pra gente também, né? Que a gente sempre aprende com os nossos convidados. Então, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigado vocês são duas lindas que eu sou fã já. Quero que seja o primeiro de muitos. Quero que cresça esse podcast. Quero que esse podcast chegue na televisão. E vamos pensar alto e sonhar alto. E quero ser um convidado no programa que ele vai chegar lá. Com certeza. E vai ser isso. Então, assim, o que precisar, conta comigo como amigo, como aliado. E público presente, obrigado. Quem tiver qualquer dúvida, as portas estão abertas. O nosso coletivo é para todas, todos e todes. Então, vem com a gente. Empresas que queiram ser parceiras e pessoas que queiram fazer parte ou queiram saber mais. Meu Instagram e o Instagram do time e o Instagram da ONG está aqui embaixo. Conta com a gente. Beijo, obrigado. Obrigada, gente. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e até o próximo episódio.